Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje fala dos gastos comuns nesse final de ano e também relacionando um pouco dos impostos e dos tributos mais comuns para essa época de final de ano. Por isso, estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara a Marina Furlan, ela que é especialista em Direito Tributário e professora na Fevale. Também está participando da nossa edição o Davi Fialkov Sobrinho, ele que é economista e professor na Faculdade Dom Bosco aqui em Porto Alegre. Eu quero retomar esse segundo bloco pela professora Marina, trazendo um pouco da relação que nos trouxe o professor Davi no final do primeiro bloco, sobre essa relação de direitos e obrigações tributárias do setor produtivo e do mercado financeiro também. Lhe perguntando como funciona esse jogo político para que uns tenham mais vantagens, deveres ou obrigações junto à carga tributária brasileira. Bom, aproveitando, né, que nós no primeiro bloco comentamos, né, a nossa tributação ela tem graves problemas, principalmente a questão da tributação sobre aquelas questões que demonstram capacidade contributiva. Então, um exemplo, né, a gente comentou a questão dos dividendos, né, nós temos uma isenção do imposto de renda, tanto das pessoas físicas quanto das jurídicas, né, e essa isenção ela está na lei, ou seja, as pessoas que vão para o mercado financeiro não estão fazendo nada ilícito, estão aproveitando, né, uma previsão da nossa lei. Também com relação, né, a gente sempre cita, né, com relação à criação de empresas, por exemplo, muitas pessoas que têm muitos imóveis criam as chamadas holdings. O que é uma holding? É uma empresa em que eu tenho todos os bens. E aí, qual seria essa vantagem, né? Principalmente a questão da tributação. Por exemplo, se eu receber aluguéis na pessoa física, vamos supor que eu tenha 10 imóveis, eu vou pagar a tabela do imposto de renda, 27,5. Se eu abrir uma holding patrimonial, colocar os meus 10 imóveis numa pessoa jurídica, eu vou pagar uma tributação em torno de 13% a 14%. Ou seja, eu não estou fazendo nada ilícito, estou fazendo um aproveitamento do que está na lei. Só que, novamente, a gente vê o quê? Que uma pessoa que tem 10 aluguéis, né, vai poder pagar uma tributação em torno de 14%, né, sobre esses locatícios que recebe. E uma pessoa assalariada acima de 4.906 vai pagar 27,5%. Então, a gente sempre fala, a pessoa que tem 10 imóveis, ela tem muito mais capacidade contributiva do que aquela que ganha 4.906 e já é tributada em 27,5%. Essa paga 14%, essa paga 27,5%. E não se está fazendo nada de ilícito. Ou seja, nós temos uma legislação que ela acaba beneficiando quem tem mais. Então, isso é algo que se diz o quê? A legislação é feita no interesse, muitas vezes, das pessoas que têm, né, condições maiores de pagar o tributo do que quem é assalariado. Professor Davi, essas artimanhas, vou chamar assim, do jogo tributário, elas escancaram ainda mais essa relação entre as classes mais altas e mais baixas? Sem dúvida, muito precisa essa fala da Marina, da professora Marina, que, aliás, aproveitando, ela falou ali, eu me lembrei, o imposto de renda, que em princípio é um imposto progressivo, ou seja, ele incide mais sobre quem ganha mais, só que no Brasil a gente vive uma situação sui generis, né, diferente, um negócio espantoso. Eu acho que desde que o governo assumiu não teve reajuste, né, até antes, desde 2016 eu acho, pelo menos, que não teve reajuste da tabela do imposto de renda. Ou seja, as faixas de isenção, na verdade, nominais são as mesmas, mas do ponto de vista real, o governo está cobrando imposto de renda de gente lá de baixo. E está pagando o teto de 27,5 quem ganha R$5.000, um pouco mais, não lembro de cabeça. Que não é um excelente... Aliás, vamos ser rigorosos, renda... Não, salário não é renda. Renda é renda de aluguel, renda de alguma coisa que eu apliquei e deu renda. Isso aí é um salário, né? As pessoas se espantam. Em 1960, mais ou menos, tá? Se eu não me engano, eu estou falando de memória, então, por favor. Se eu não me engano, quase que até 30 salários era praticamente isento. Salários.
E as rendas acima de 300 salários pagavam 60% de imposto de renda. Eu não tenho certeza, mas acho que foi mais ou menos na década de 90, na mesma, não sei se na mesma lei, mas em momentos próximos, em que se tirou os dividendos, o imposto sobre dividendos, que a professora comentou, que se baixou, não foi antes, isso foi lá no regime militar, foi a primeira coisa que eles fizeram, baixar o imposto de renda para agradar a classe média, né? Então, só que nós estamos assim, pobre pagando imposto de renda. Não é a função do imposto de renda de classe média alta para cima, deveria ser. Certo? A isenção tinha que... Aonde está o 27,5 hoje, tinha que ser isento. Tem estudos, né, professor Davi, que, por exemplo, acima de R$ 4.500, que seria... O que é R$ 4.500? Seria o necessário para atender o que está disposto no artigo 7º da Constituição, que diz que o salário mínimo deve atender saúde, educação, alimentação, transporte, lazer. Em termos, cultura. Cultura. Seria em torno de 4.500. Nós já tributamos as pessoas a partir dessa renda, que na verdade não é renda, é o mínimo para sobreviver, com a alíquota mais alta do imposto. E aí, né, a nossa legislação, ela tem uma alíquota de 27,5%, é uma alíquota que não é considerada elevada, essa última faixa. Contudo, ela atinge uma renda muito baixa. Então, o que acontece? Porque cada vez o governo fala assim, é difícil atualizar a tabela do imposto de renda, porque ao atualizar a tabela do imposto de renda, muitas pessoas sairão da tributação. E aí o governo pensa em quanto vai deixar de arrecadar. Só que isso é um equívoco. Na verdade, essas pessoas estão pagando um imposto que elas nem deveriam estar pagando, porque, como o professor falou, elas não têm renda. O que é renda? É mais-valia, é acréscimo patrimonial. Eu não tenho um acréscimo patrimonial com o salário, eu simplesmente pago as necessidades básicas. Então, por isso que a gente fala, a nossa alíquota não é muito elevada. Por exemplo, nós temos pegamos países, Alemanha, 45%, pode chegar até 50%. Espanha também. Espanha. Mas aí nós estamos falando de rendas elevadas. Aqui nós temos uma alíquota de 27,5% incidindo sobre 4.609. Então, as mudanças ao longo das últimas décadas prejudicaram as classes mais baixas na legislação tributária, professor? Com certeza. Tiraram, aí vocês vão dizer assim, mas daí depois, no ano que vem, a pessoa faz a declaração e recupera. Só que o que acontece? O governo já recolheu na frente. Ele vai te devolver, né, se tu fizer a declaração, e aí tu já tem uma complexidade, não é tão simples. E além disso, né, tu vai receber só no ano seguinte, quer dizer, aquilo lá faltou e pode ocasionar o quê? Da pessoa não ter comprado um alimento, não ter tido acesso a um medicamento, porque parte do seu salário serviu para pagar o imposto. Agora, professor Davi, a professora nos traz aí gastos que são essenciais, né? Com alimentação, medicamentos, enfim, que é para a sobrevivência de cada um por meio do seu salário. E pergunto se existe como burlar os impostos também para as classes mais baixas, de repente jogar para frente o pagamento, ou se a legislação tributária no país não deixa isso para quem recebe menos? Por exemplo, quem é assalariado não consegue burlar. Esses impostos que ela falou, outros... E quando tu compra uma caixa de fósforo, tu está pagando imposto, mesmo que tu não queira. Tu não vê, mas está pagando. Né? Então, qualquer coisa, a não ser, claro, existem aqueles mercadinhos meio informais, que a gente não sabe da procedência dos produtos, aí pode ser, mas aí já não é a regra. Né? E existe também uma coisa que eu vou voltar para aquele tema, desculpa aqui que eu vou talvez incomodar, assim, mas esses apelos ao consumo, inclusive de coisas desnecessárias, algumas prejudiciais, tá? Eles existem e são legais, e isso é que eu fico chateado, né? Não deveriam ser. Por favor, pessoal do direito, me ajude aqui. Assim, tu vê uma novela, os filmes, antigamente, vou pegar antigamente para não pegar agora, tá? Para ninguém ficar bravo. Aparecia lá o galã, lá o Rock Hudson, sei lá qual, acendendo um cigarro com todo aquele charme, não sei o quê. Ou uma atriz,
ou tomando um determinado uísque. O cara já entrava em casa, já estava até o gelo separado, nunca vi isso. Né? O gelo é sempre ruim de quebrar. Hoje em dia já tem, mas então, já tudo esquematizado para fazer. Às vezes era propaganda. Isso é pago, isso é merchandising. Isso a indústria, às vezes, é uma marca que paga para aparecer, ou às vezes é a indústria do uísque ou do cigarro que paga para o filme ter aquela cena. Não é uma coisa só, não, é menos artística, pode até ter muita arte naquilo, mas ele tem um sentido outro, é provocar nas pessoas o desejo, o impulso de consumir aquilo. Então, eu chamo muito a atenção sobre isso, de que as pessoas têm que pensar antes de comprar. Isso é necessário. Claro, não estou dizendo... A vida para muita gente, acaba sendo espartana mesmo que a gente não queira. Tá? Eu não estou defendendo que a pessoa seja um monge, né, que se abstém de tudo, né? Mas a gente tem que ter um relativo controle. O que realmente é necessário para mim, para minha família. Tá? O que eu posso adiar, o que eu posso consumir menos. Porque aqui eu já começo... Eu sei que é uma coisa difícil de fazer. Eu digo por mim também. Tá? Eu não estou assim inventando regra para os outros. Para mim também é difícil, para todos nós. Tá? Porque todos sofremos esses apelos, né, para o consumo desenfreado. E não é possível isso. Só, se eu fosse milionário, não tinha uma nação uma nação com bem-estar, não era problema nenhum. Tá? Ou eram problemas menores, até sim, porque algumas coisas eu acho que fazem mal. Né? E eu não estou falando do ponto de vista moral, estou falando do ponto de vista mesmo social, sanitário, essas coisas. Né? Então é mais isso. Então as pessoas ficarem atentas para como gastar melhor o seu dinheiro, que é difícil de conseguir. Dá trabalho, né? Dá suor, dá cansaço. Tem gente que tem mais de um emprego, tem gente que faz mais um bico, faz não sei mais o quê, se vira nos 30, como se diz, para sobreviver. Então, eu acho que tem que se virar nos 30 para também ver como é que não gasta, ou gasta melhor. Por enquanto é isso, assim, só para... Professora Marina, levando em conta esse papel do poder público que o professor Davi nos traz, a senhora diria que o poder público pode influenciar nessa melhoria da carga tributária para as classes mais baixas, ou deveria, pelo menos com mais celeridade, deveria dar um jeito na vida dessas pessoas? A gente tem acompanhado, até nós, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve, a partir desse ano, né, de 2022, um programa que é de devolução do ICMS sobre as famílias, sobre pessoas que recebem uma determinada renda. O que acontece, né? Como eu falei lá no início, né, o ICMS está embutido no preço. A gente não vê, mas nós pagamos. Só que, pegando aquele exemplo, né, a pessoa gasta R$200 no mercado. Eu vou lá no mercado, a Caixa não sabe quanto que eu ganho. Então, quer dizer, ela vai cobrar igual de mim e de uma pessoa que ganha, sei lá, R$100 mil. E o que esse programa, né, incentivou? Que as pessoas que têm um determinado valor receberiam o retorno, né, do ICMS. Nós também temos isso, né, na própria nota fiscal gaúcha, tá? Quando tu cadastra, né, o teu CPF lá na nota fiscal gaúcha, tu passa a fazer parte de um programa que te devolve também, trimestralmente, se eu não me engano, uma parcela do ICMS sobre o que tu consumiu. Isso são iniciativas, claro, não é efetivamente todo o ICMS, mas são iniciativas que já demonstram que há possibilidade de fazer uma devolução, principalmente para as pessoas de baixa renda, né? Com relação aos municípios, nós temos várias isenções, principalmente com relação ao IPTU, né? Quando a pessoa, normalmente ela é aposentada, tem um único imóvel, ela tem direito, né, a solicitar a isenção, né? Cada município tem a sua legislação. Pessoas, né, em situação de risco, o município tem pago aquele chamado aluguel social e também, claro, isso são medidas município a município, mas também são formas do poder público, né, tentar, né, suprir, né, algumas questões
relativas aos tributos que atingem pessoas, né, de baixa renda. Agora, professor Davi, já que a gente já citou aqui endividamento, inadimplência também, e que esses dois fatores, essas duas palavras estão presentes na vida aí de cerca de 80% das famílias brasileiras, lhe pergunto se existe uma modalidade de endividamento pior do que a outra. De quais fugir? Existe. Deixa eu só pegar o gancho dela, já Claro, volto para cá. vontade. É interessante, eu acho meritório esses programas, porque esse retorno, o Devolve ICMS, o Nota Fiscal Gaúcha, especialmente o Devolve ICMS, que são, claro, é uma renda pequena que volta, tá? Mas volta. E é pessoas de muito baixa renda, aquilo ali faz diferença para a vida delas. Agora, ainda é pouco, não estou culpando o governo do estado, acho que é boa isso, mas o ente que pode mais fazer é o federal. É ele que concentra a maior parte dos recursos, disparado no Brasil, né? Então, são medidas positivas. O IPTU que as prefeituras fazem, mas tem alguns detalhes assim, que a gente sabe, né? Por exemplo, se tu tem jatinho, tu não paga IPTU. Iate não paga IPTU. IPVA. Eu falei IPTU? É, IPVA. É IPVA, desculpe, o tio tá... Desculpe, misturei as coisas, tá? Deixa A sopa de letrinha. Agora eu que estou, mas é verdade, não paga IPVA, né? Então, esses grandes veículos, né? Embarcações não pagam IPVA. E IPTU, né? Em Porto Alegre, por exemplo, eu não sei outras cidades, ali no Hamburgo, outras, né? Por exemplo, a isenção para baixa renda é para imóveis de R$ 16.400, é 3 mil e poucos unidades fiscais municipais, né? Não existe imóvel assim. Não existe, que eu saiba, tá? Por mais baixa renda que seja. Eu acho, então, e claro, os municípios eles estão também apertados. Eu não quero assim, não é pessoalizar, não tenho problema pessoal com nenhum prefeito, com nenhum. Eu estou dizendo o seguinte, do ponto de vista tributário, é injusto isso. É injusto. Deveria ser isento, a mesma coisa, o PTU. E tinha uma época que instituição financeira não pagava IPTU, 0,05% no máximo. Tá? Empresa de leasing aqui em Porto Alegre. Tá? Então agora mudou, sabe o que elas fizeram? Elas agora não têm mais prédio próprio, elas pagam aluguel. Então muda tudo. É um negócio impressionante. Ou então botavam em esteio, né? Muitas empresas botavam em esteio, que esteio dava isenção, a isenção até era proibido. Mas formas de burlar, como ela falou, assim, pessoas de alta renda conseguem burlar ou encontrar mecanismos legais para pagar menos imposto ou não pagar imposto. E nós comuns, né, temos dificuldade. Me desculpe, qual era a tua pergunta agora? A pergunta era sobre inadimplência e endividamento, se existem modalidades melhores ou piores? Existem as piores, especialmente cartão de crédito. Cartão de crédito, o juro é estratosférico. Eu recomendo sempre ou não usar, ou se usar, pagar integral. É melhor tu pagar e pagar negativo do banco do que tu pagar, que é outro alto, é o segundo mais alto, mas o do cartão de crédito é disparado, o pior de todos. O juro dali chega a 400%, 300% ao ano, é um negócio estúpido. Tu paga hoje, a taxa básica de juros é 13, 14, tá? Eu não me lembro agora que teve uma subida agora. Agora, quarta-feira, me perdi um pouco qual é o número que nós estamos. É menos de 15%, tá? Por cento ao ano. Nós estamos pagando, a cidadão que atrasar o cartão, ele vai pagar 200%, 300%, 400% ao ano. É uma taxa de juros absurda e não é inadimplência. A inadimplência no Brasil é 2,5% no máximo, né? Então isso aí é desculpa de setor oligopolizado, de concentrado. Ele cobra porque tu não tem outro, tu não tem saída. E todos cobram juntos. Aí por isso que funciona, né? Ninguém escapa, né? Porque eles poderiam cobrar menos. Cobram porque querem e porque deixam. Então, se o governo quisesse, ele poderia intervir nisso aí. Eu acho que poderia. Poderia e deveria. Teve uma época que a Constituição limitava os juros em 12% ao ano. Isso caiu, claro. Estava na cara que ia cair. Num país como o Brasil, onde o capital financeiro é o que eu acho, quer dizer, é o setor mais forte, ele é forte economicamente e ele tem força política. Ele influi no Congresso, influi no Executivo, influi em muitas áreas, nos vários níveis. Então isso torna mais difícil para as mudanças acontecerem.
Mas eu penso que se a sociedade se conscientizar, fizer um apelo, as coisas podem se ajustar. E é justamente por essa força política que o mercado financeiro tem aqui no nosso país que a legislação não se altera, professora Marina? Eu entendo que é um dos fatores, sim. Né? A gente, claro, nós somos um país, né, dependente de investimento. Então, quer dizer, por que a gente remunera tão bem, né, os investidores? Porque nós precisamos do dinheiro dele, né, até para cobrir, né, os déficits fiscais, né? Contudo, né, nós temos uma questão assim, ó, que se a gente não mudar a nossa legislação, a gente vai também, através da tributação, colocar sempre as pessoas de baixa renda cada vez mais baixa renda e as pessoas que têm, né, um elevado vão ficar mais. Quer dizer, a tributação também acaba sendo uma forma de criar uma desigualdade social. E isso é triste, né? Porque a pessoa que ela não vê um horizonte de sair daquela questão, eu ganho salário, mal consigo pagar as contas ou não pago todas, quer dizer, faço o sorteio, e sem dizer que o Estado, muitas vezes, né, não dá a possibilidade dessa pessoa sair daquele status quo e ir para um status que ela se torne mais contribuinte. Por isso que eu sempre falo, né, por que em países, né, normalmente em que há uma igualdade social maior, há também índices de segurança melhores? Porque as pessoas não têm aquilo que o professor falou. A influenciadora digital tem aquele celular tal. Aí uma menina que vê aquele vídeo, ela pensa, nossa, eu nunca vou ter se eu continuar nessa vida. E ela muitas vezes pensa, nossa, mas nem adianta eu estudar, porque hoje não quer dizer que se eu estudar eu vou ter condições. Quer dizer, por que a gente às vezes está acontecendo isso no Brasil? As pessoas estão querendo que os filhos sejam influenciadores, youtubers, jogador de futebol, e não se está incentivando o estudo, porque se vê que muitas vezes isso não é uma forma de tornar essa pessoa, né, quer dizer, ir para um patamar melhor de vida, né? E isso é uma questão que deixa nós muito chateados. E sem falar que também reflete nos índices de segurança. Também há demonstrações que uma desigualdade social muito grande, ela interfere na questão da segurança, porque aí muitos não têm o que poucos têm. Então, há o furto de veículos, hoje em dia furto de celular, né? Hoje é um perigo, né, o celular, porque, enfim, também é muito fácil de... Então, isso é uma questão que deixa a gente muito triste, e eu acho que nós também teríamos que mudar isso. Colocar a educação como uma forma da pessoa mudar, né, o seu paradigma, e a partir daí ela ser um contribuinte. E aí ela poder também contribuir não só sobre o consumo, mas sobre efetivamente renda. Uma ótima colocação. Esse último comentário com certeza vai gerar bastante reflexão para o público que está assistindo a nossa TV Câmara. E com isso a gente vai encerrando esse nosso TV Câmara Entrevista de hoje, que tratou dos gastos do final de ano e também de toda a carga tributária e os impostos que conhecemos aqui no nosso país. A gente recebeu hoje nos estúdios da TV Câmara a Marina Furlan, ela que é especialista em Direito Tributário e também professora na Fevale. Então, Marina, muito obrigado pela participação. Também recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o Davi Fialkov Sobrinho, economista e professor de economia na Faculdade Dom Bosco aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, Davi, pela participação. Eu que agradeço. A gente encerra o nosso TV Câmara Entrevista de hoje e para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Continuem acompanhando a TV Câmara e até a próxima edição.